Agora, hein? A gente tem que levar a vida na graça, na brincadeira, na gostosura, na alegria. Bem-vindo, meu povo lindo! Muito bem-vindo aqui nós mais uma vez com o André, para a gente falar sobre as reflexões sobre o despertar espiritual. Voltando ao nosso tema, né, André, das raças raízes, Exato. agora de forma mais organizada, para organizar nossa cabeça, para a gente começar a entender como é que esse negócio funciona. Então, bem-vindo, André. Obrigado, Beth. Beth, você tem ainda aquela imagem a última imagem do anterior? Não. Não? Tá bom. Vamos lá. Vamos encarar aqui assim mesmo. Gente, olha, o Mac, né, o MacBook Air, ele não tem espaço de memória suficiente. Então, à medida que as coisas vão acontecendo, eu tenho que deletar, senão não tenho espaço. Isso funciona na nossa memória também. Isso faz parte. Pois é. É por isso que a gente não consegue obter tudo aquilo que a gente tem de possibilidades, mas vamos lá. Você tem alguma pergunta da que ficou da semana passada? Pode seguir. Ok, tá bom. Vamos lá. Bom, Beth, boa tarde a todos. Na verdade, boa tarde para mim, boa tarde para vocês aí, né? Aqui são 13 horas, 1 hora da tarde, e a gente está dando uma continuidade naquele processo anterior que a gente estava conversando sobre as raças raízes. É muito importante a gente entender, conforme, dando uma continuidade no que a gente conversou da outra vez, né, Beth? A gente estava falando um pouquinho sobre essa questão de tudo aquilo que existe no universo ser uma representação dos ciclos da respiração de Deus, né? Que é expandir e contrair, certo? Além disso, às vezes a gente não consegue perceber que o conceito de tempo ele é atemporal. Então vamos dar um exemplo bem prático, tá? Nós sabemos hoje que o Sol está no centro. Vou pegar aqui uma coisa redondinha aqui, ó. Vou pegar uma bola de beisebol. Para quem não conhece uma bola de beisebol, aí tá uma bola de beisebol, ok? O Sol está no centro, ok? E a gente tem todos os outros planetas aqui em volta, tá certo? A gente acha que o Sol e esse dos nossos planetas que fazem parte da nossa Via Láctea, desse nosso sistema solar, tá parado. E que a gente fica aqui girando em volta dele, né? Na realidade, ele não está parado. Todo esse sistema, como se fossem bolas menores, que são os planetas que estão aqui em volta, né? Inclusive a Terra e tal, ela está caminhando ela está caminhando no universo. Então é como se fosse uma espiral, o que o pessoal chama de espiral de Fibonacci. É aquele desenho que faz assim, ó, como se fosse de uma concha, tá? E isso é contínuo. Por isso que a gente tem essa determinação dos ciclos, como, por exemplo, um ano. 365 dias marcam um ano. E ano a ano a gente tem que passar por esse mesmo ciclo de renovação do ano, não é assim? A gente comemora o Ano Novo, né? A gente comemora o Natal também. A gente vai tendo ciclos dentro da nossa vida que a gente vai podendo ter oportunidade de ser melhor, de avançar nesse conceito espiritual e consciencial, né? Então, o grande ciclo universal, ele serve justamente para isso. Ele serve para nos dar uma referência de tempo, mas não é um tempo sem início e não é um tempo sem fim. Por quê? Porque ele é cíclico, ele vai em contínuo movimento, Beth. Ele nunca para, tá? As nossas existências também são assim. Os nossos corpos são manifestações de luz do grande corpo de Deus em experiências contínuas. Ah, você conseguiu, Beth? Esse é do anterior, né? Legal. Então, os nossos corpos, eles são experiências contínuas. Vai lá para os últimos slides. Obrigado, Beth. Você é demais, hein? Vamos lá para o finalzinho.
Eu apaguei meu som porque está muito barulho. Eu estava Não tem tentando problema. fazer a imagem do que você estava explicando sobre o sol. Exato. Vai lá no final onde tem aquelas bolinhas. Mais para frente. Estamos caminhando. É. Peraí. Vamos Deixa ver. eu sair daqui, eu vou mudando enquanto você vai falando. Ok. Vamos lá. Tá bem. Então, é importante a gente entender que é exato. Eu acho que você pode pular, inclusive, uma. Mais uma. Exato, tá? Então, o que é? Cada bolinha dessa, cada bola grande dessa, compõe 7 pequenas, tá certo? E nós estamos ali numa pequenininha verde que está no começo, chamada Terra, tá? Ou seja, cada bola dessa grande é um sistema solar. E ele não é parado, ele é contínuo, ok? Cada uma dessas bolas pequenas são globos multidivididos em 7. São 7 globos contínuos. Então, os ciclos, eles não têm nem um início, nem um fim, e eles se manifestam sempre em 7, tá? São 7 ciclos específicos, são 7 dias da semana, missa de sétimo dia, tudo é em múltiplo de 7, tá? Os 7 chakras. Por quê? Porque a composição do universo, ela está formada, e a gente estudou aqui quando a gente falou sobre o portal 777, Beth, né? Que tudo dentro do conceito do que tange ao plano material, quando se liga ao espiritual, ele se manifesta em 7 chaves distintas, né? Então, esses esquemas, né, essas grandes bolas que estão aí, elas na realidade significam as alterações de consciência que cada uma dessas bolinhas tem que passar para avançar dentro da consciência, dentro do plano espiritual, considerando todos os sistemas solares e toda a consciência de Deus. Tá? O que significa isso, Beth? Significa que quanto mais a gente vai evoluindo do plano de material para espiritual e consciencial, maior é a capacidade que eu tenho de entendimento de tudo isso. Maior é a capacidade que eu tenho de compreender que eu sou uno com o todo. Ok? Como que a gente consegue entender isso? Acho que tem um outro. Vê se você consegue passar por mais um. Não, pode passar para o próximo. Pode ir passando. Ok. Um exemplo. Esse é um exemplo típico, tá? Da mesma forma que a gente tem todas essas bolinhas, esses universos, cada planeta dentro do nosso sistema solar também tem um ciclo evolutivo. Então, por exemplo, hoje, nós, com a idade que nós somos, nós temos mais conhecimento do que nós tínhamos quando éramos criança. Hoje, nós sabemos usar a matemática para determinadas coisas, o que a gente não necessitava quando a gente estava vivendo a nossa infância. Da mesma forma como hoje a gente tem a penicilina, e épocas atrás, quando foi criada a penicilina, muitas pessoas morriam de tuberculose. Né? Então, o que vai acontecendo? Ao longo das décadas do ciclo, a consciência e a evolução, não só do ponto de vista material, como espiritual, ela vai crescendo. Então, por exemplo, aí ela está representando a Lua. O que é a Lua? Pode passar para o próximo. Ali, a Lua, ela é uma encarnação anterior da Terra. Ou seja, não somente nós temos esse ciclo de nascimento e morte, como também os planetas também têm esse ciclo de nascimento e morte. Porque não existe nenhuma diferença entre essa minha consciência diminuta e a consciência da Mãe Gaia que está aqui presente. Então, a Lua, ela é um remanescente de uma encarnação anterior
da Terra que chegou ao final do seu ciclo de desenvolvimento, dando origem à próxima raça raiz, que são os habitantes da Terra desde o início da Terra. Deu para entender? Passa para o próximo. Então, o que significa isso? Está vendo esse tracinho vermelho? Tá? Esse tracinho vermelho, ele fala exatamente onde a gente está dentro do desenvolvimento de consciência. Então, se você tem ali, por exemplo, um traço vermelho aqui na Terra, bem aí no meio. Já em Vênus, que é a representação da outra bolinha aí, esse traço de evolução, ele está um pouquinho mais adiante do ponto de vista de consciência. Ou seja, mesmo dentro do nosso sistema solar, nós temos irmãos, ok? Galácticos, que estão num nível de consciência mais elevado e também num nível de consciência menos elevado. Então, isso é relativo de acordo com a nossa capacidade de compreensão de tudo aquilo que está à nossa volta. Tá? Posso passar para mais um? Acho que esse é o final, né? Então, o que a gente tem que entender com isso? Primeiro, existem os ciclos, né? Em tudo existem os ciclos. Na nossa vida existe o ciclo, na vida da planta existe o ciclo, na vida dos minerais existe o ciclo. O que aconteceu há milhões e milhões de anos atrás, nem considerando a idade científica da humanidade? Quando a formação do universo existiu, a Terra passou a ter uma série de consciências específicas. Quais são as consciências específicas que existiam na Terra das primeiras raças que existiam aqui? Elas eram etéreas, não eram materiais e físicas. Ou seja, elas eram minerais e vegetais. Ou seja, as primeiras raças raízes, a partir das duas primeiras raças raízes, é que se começa a ter a formação de o que a gente chama hoje do homem em si, corporalmente falando, que chega a partir de uma terceira raça raiz. Então, a evolução das espécies, ela passa por um ciclo material de consciência, tá? A gente tem um exemplo disso. Vamos dar um exemplo disso. Basicamente, um exemplo interessante. Você já teve aquela situação em que você tem plantas que você planta na sua casa e aí você coloca música para ela, você põe água, você conversa com ela, você dá toda a atenção para essa planta e essa planta sempre vai? Aí as pessoas falam assim, porque você tem o dedo verde, né? Não, é porque a planta ela tem uma capacidade de consciência diferente, ela recebe energeticamente. As plantas e os minerais, eles são características das primeiras raças raízes que recebem energias que não são energias materiais, são energias espirituais e energéticas. Elas são um pouco mais materiais, sob o ponto de vista de elementos, como a terra, o fogo, a água, o ar e o éter, do que necessariamente do ponto de vista material, como nós, seres humanos. Ok? Por exemplo, a gente sabe das características dos cristais. Os cristais são partes dos minerais, né? Qual a característica dos cristais? Absorver energias e encaminhar energias. Né? Uma planta como, por exemplo, a planta do sol, né? Esqueci o nome dessa planta. Que louco isso. Ai, ai. É o girassol. Como é, Beth? Girassol. Girassol. Como que a gente pode dizer que o girassol, as rosas também, que estão plantadas na terra, elas não têm sensibilidade? Elas buscam a luz, elas buscam o sol. Elas sobrevivem através de um sistema de alimentação que vem da terra. Tá?
Então, esse processo aconteceu nas primeiras duas raças raízes, antes de dar a formação dos seres humanos. Ok? Tá claro aí? Até aí tudo bem? Fomos longe para voltar até aqui, né? Pode tirar essa tela, Beth, eu não preciso mais. Obrigado. Alguma pergunta até aqui? Isso é uma coisa bem complexa. Oi? Eu que fecho o microfone e esqueço de abrir. Eu coloquei aqui no chat se as pessoas tinham alguma pergunta, mas ninguém se manifestou. Então tá bom, tá bom. Bom, vamos lá. O que acontece aos poucos? Aos poucos, essa energia, que é uma energia de força universal, ela vai tomando corpo com as primeiras formações do corpo do ser humano. Então, vão surgindo o que a gente chama dos primeiros animais, que surgem em paralelo conosco. Por exemplo, os dinossauros, os répteis, os primeiros seres humanos vão surgindo no que a gente chama da terceira raça raiz. Dentro dessa terceira raça raiz, o que diz a história, e esse novo conceito que a gente está estudando, que já é velho, mas é novo para todos nós, a gente consegue encontrar, inclusive, os animais que são animais pré-históricos e gigantes, que são cíclopes, de um olho só. Isso te vem da história de Lemúria. Ah, que bom, Beth. É isso que eu estava falando do ciclo aí, ó. Pode passar. Vai ficar mais fácil aí para mim. Aí, essa tela, tá vendo? Essa tela está dizendo justamente isso, tá? Esse é o desenvolvimento das características astrais. À esquerda, você tem todos os planetas que vão desenvolvendo a parte astral e depois a parte física, tá? A gente está ali, ó, na quarta raça raiz, no quarto período de desenvolvimento da humanidade, que a gente chama de quarta sub-raça, ok? Então, dentro dessas primeiras, da primeira e da segunda, no primeiro e segundo item de desenvolvimento, é como se você fosse um ciclo. Então, essa bolinha que está em cima, ela vai passar para o desenvolvimento de consciência, ela está mais consciente, ela passa para o próximo ciclo de 7, e a cada período, de 7 em 7, a gente vai mudando, inclusive, o planeta que a gente está, o perímetro em que a gente convive, a forma de consciência, a forma da matéria para se manifestar. Isso significa que o nosso corpo, nossa experiência de Deus, que somos nós, ele assume determinadas funções, às vezes do plano de vista energético e às vezes do plano de vista material, mas sempre no sentido de evolução consciencial. Tá claro isso aí, Beth? Vamos passar para o próximo. Ok. Agora eu confundi a cabeça de todo mundo. Lembra quando o pessoal fala agora assim do conceito de multiverso, de multicoisas? É exatamente isso. A gente vive sempre 7 mundos paralelos ao mesmo tempo, que são consciências evolutivas. Ok? Então, nós estamos sempre em ascensão de evolução. Qual é o objetivo disso? Qual é o objetivo das mônadas se manifestarem e manifestarem todas as almas aí em um ou outro diferente, cada um desses 7? É que esse sistema solar e esse grande corpo de Deus possa evoluir para um sistema solar mais elevado, que tenha uma consciência maior, entendeu? E compor a luz. Pode passar para o próximo, Beth? Ok. Então, não só isso, né? A gente chama essa evolução, a gente chama de cadeia, que é uma sequência de evolução, tá certo? Ela se manifesta também nesses 7 reinos. No reino físico, no reino astral, no reino mental. Depois ele passa a um reino de iluminação búdico e átmico.
que é o que a gente consegue compreender hoje. Nós estamos justamente num momento da história da humanidade onde o despertar da consciência, Beth, nos permite entender essa questão. Porque nós estamos entendendo hoje como funciona a minha matéria, o que faz bem para mim, se eu como, se eu não como, se faz bem eu comer ou não, se faz bem determinado alimento que eu como para o meu corpo físico, qual é a capacidade que eu tenho de meditar e elevar a minha consciência a um plano espiritual, a energia dos chakras. Então, tudo isso faz parte de um ciclo de conhecimento e evolução da humanidade. Pode passar para o próximo, Beth? Olha lá. Então, é o mesmo, do lado direito são os mesmos esquemas planetários, não muda nada, tá? E do lado esquerdo, exatamente isso. Vindo do maior para o menor, todos os planetas do nosso sistema solar se manifestam em 7 cadeias, ou 7 sequências, o que ele chama de ronda, ou cadeias de planetas, o que ele chama de período até chegar em raças raízes. Vou passar para o próximo. O que são raças raízes? Uma raça, Beth, é uma manifestação de uma consciência específica em determinado ciclo e em determinado lugar. Hoje a gente sabe que nós temos raças diferentes. Nós temos japoneses, nós temos chineses, nós temos os alemães, nós temos os africanos, né? Todas essas raças estão dentro desse nosso planeta, desse nosso esquema, em evolução de consciência. Alguns dentro de lugares onde a consciência é um tanto mais elevada, sob o ponto de vista de valores e materiais, etc. Outros menos evoluídos, mesmo dentro da própria Terra. Deu para perceber? Então, é interessante a gente perceber isso, que o que leva a nós, dentro desse próprio mundo pequenininho que somos nós, considerando toda essa grandiosidade que existe por aí, a começar a despertar essa nossa consciência. O fato da gente perceber que fazemos parte de um todo. Né? Pode passar para o próximo, Beth. Aí tem. Do lado direito, você está vendo que existe as sucessivas ondas de vida. O que são ondas de vida? É como se Deus emanasse sempre uma energia de desenvolvimento de vida. Entendeu, Beth? Como se essa grande força do universo, que é Deus, emanasse vida, e essa vida, ela não só sabe aonde tem que ir, como ela sabe também exatamente o que tem que desenvolver. É como uma energia que vai chegando, como uma onda, né, que vai chegando e vai desenvolvendo a consciência de nós, seres humanos. Nós, seres humanos, aqui na Terra, mas em outros lugares, em outros planetas, outros seres vivos, outros tipos de vidas diferentes. Aí eu vou passar para o próximo. Nós temos uma pergunta. Quando você quiser, a gente coloca. Quando você terminar aí essa parte, ok, aí você fala. Vamos passar para o próximo aqui. Tá? Só mais um minutinho. Só vou terminar isso aqui, porque essa é uma parte mais chata. A constituição do ser humano. Então, ele tem toda a parte de racionalidade, parte causal. Já conseguimos entender o que é o Atma e conseguimos entender o que é uma mônada, tá? Então, a mônada, o que é? A mônada é essa grande onda que tem todas as almas, que tem toda essa energia que vai chegar em um plano material para desenvolver determinada consciência. Ou seja, todas as raças tiveram a sua função dentro desse mundo, dentro desse contexto de evolução. Ok? Até chegarmos nós justamente hoje. Pode fazer a pergunta. Então, a pergunta do Samuel. A nossa espécie vem dos gigantes da antiguidade, segundo os cientistas?
Pois é. Samuel, se você aguardar mais um pouquinho, eu já vou falar disso, tá? E sim, vem. Mas vem justamente por um processo diferente, pelo processo da liberação da mente desses grandes seres para se tornarem mais mentais do que instintivos. A gente vai falar sobre isso agora, tá? Então, cada começo de uma nova raça raiz, ou seja, essa nossa raça, os nossos filhos já têm o DNA de uma nova raça, de uma nova civilização. Os filhos dos meus filhos já vão ter, dentro do DNA, tudo aquilo que tem de sabedoria e acumulação do meu, como também, né, do dele também. E os meus netos e os meus bisnetos também. Então, quer dizer, partindo desse princípio, Samuel, a gente tem tudo aquilo que a gente vem herdando desde essa época em que os gigantes existiam. Mas vocês vão ver que existiram várias transformações nesse processo. Pode passar para o próximo, Beth? É justamente o que eu estou falando, tá vendo? Cada raça, ela tem o seu desenvolvimento de consciência e ela, ao mesmo tempo, ela vai dando origem a uma nova raça de desenvolvimento, tá? Do lado direito, você vai ver, sob o ponto de vista espiritual e material, desde quando partiu o mineral, que também faz parte de uma mônada, ou seja, existiu essa impulsão de energia dentro da Terra para que se formasse o material. Depois, o ponto de vista astral, o mental, que é o que a gente está hoje, e já o conhecimento dos corpos búdicos e átmico. O quê? Através da meditação e de várias técnicas, a gente já está começando a trazer esse corpo físico em contato com os nossos corpos búdicos e átmicos, que é o estudo do espiritismo, do espiritualismo, as projeções astrais. Tudo isso já são caminhos que nós temos hoje, que os nossos antecessores não tinham, mas que nos permite mentalmente entender todo esse processo e o que está passando. Agora sim, a gente vai começar a falar sobre o que você estava falando, Samuel. Vamos passar para o próximo. Pode passar para o próximo, Beth. Obrigado, viu? Já pode até pular, isso só uma criação de rede. Então, quando o ser humano em Lemúria surgiu, ele surgiu como um corpo físico, só que com um aspecto mental diminuto, porque a maior parte dos gigantes naquela época eram cíclopes, ou seja, eles tinham um olho só. E apesar de ter um poder muito grande, o seu instinto animal era muito maior do que a sua capacidade mental de desenvolvimento de consciência. Passo para o próximo slide. Então existe uma estatura mais ou menos média. Esse primeirinho aqui, ó, somos nós. Esse número 6, que está aí, o primeirinho pequenininho, né? E esse último são os gigantes. O que aconteceu ao longo da humanidade? Vamos falar de gigantes e o que a gente começa a lembrar da origem dos lemurianos, que foi a primeira vinda, a primeira raça raiz, que é o que a gente chama de 3.3, que está dentro da terceira raça. Tá? Passa para o próximo, Beth. Então, existem relatos históricos de gigantes. A gente sabe do gigante do pé de feijão, tem essa história. A gente sabe de histórias de gigantes em várias partes do mundo. Eu vou começar a colocar aqui uma série de fotos. Pode passar para a próxima, Beth. Esses já eram gigantes que eram cíclopes, ou seja, gigantes de um olho só. Se você vai para a Ilha de Páscoa, né, então você tem estátuas que representam essas figuras gigantescas que foram colocadas aí, que tem praticamente o tamanho de dinossauros, de figuras extremamente grandes. Ninguém sabe como isso foi colocado.
Se você vai para o Iraque... É interessante chamar a atenção dessa imagem, porque eles ficavam cobertos até a metade e tinha-se a ideia de que eles só eram dali para cima. E recentemente se fizeram as escavações e descobriram que eles são literalmente gigantescos. Exato. Né? A maior parte deles estava coberta, só a parte do meio para cima que estava fora da Terra. Você tem achados arqueológicos hoje que encontraram ossadas de gigantes, né? E também você tem... O que está acontecendo é o seguinte: a Terra está passando por processos biológicos e de mudança energética da sua crosta e do magnetismo. Muitas coisas estão debaixo do mar, submersos, ou debaixo das areias, né? Grandes e grandes complexos que detêm histórias e mistérios da humanidade estão debaixo das areias, né? A próxima imagem, por exemplo, que você vai passar, aí dá para ver melhor aí, né? Esse tamanho que você está falando, né? Olha o quão grande é isso aí, isso é enorme, né? Vamos passar para a próxima, né? No Afeganistão, existem esculturas que denotam as 5 primeiras raças raízes. Então, tem os tamanhos diferentes das 5 primeiras raças raízes, tá? Esse é uma das imagens que hoje no Afeganistão, inclusive, eles estão acabando com essas imagens no Afeganistão hoje. Isso não está... Mas isso é enorme, né? Você vai passar para a próxima... Eu não sei se ainda tem aqui, mas enfim. A próxima já é uma mudança. Só falando um pouquinho agora, então, dessa mudança. O que aconteceu em Lemúria? A terceira raça raiz foram os lemurianos, e eles eram esses gigantes que começaram a ter uma mudança. Dentro dessa cadeia que nós estamos, lembra dos globinhos que existiam? 7 globos? Ok. Existe um globo ali que chama-se cadeia de Vênus, ou seja, dentro de todo esse processo de desenvolvimento de Vênus, nós tínhamos irmãos mais desenvolvidos que trouxeram para cá, para esses gigantes, o que eles chamam da semente da mente. Esses são chamados senhores do fogo, ou Kumaras, tá? O que aconteceu? Eles trouxeram para nós, vamos passar para a próxima, uma alteração genética do processo do desenvolvimento da humanidade e da consciência. Eles trouxeram para dentro desses gigantes o desenvolvimento e o despertar da mente. E aos poucos, esses gigantes foram perdendo a sua capacidade intuitiva e animal e começaram a ter uma percepção mental e racional das coisas que estavam à sua volta. Isso fez com que eles começassem a diminuir de estatura. O que aconteceu e quem eram os Kumaras? Vamos passar para o próximo, tá? Esses Kumaras, quando eles chegaram na Terra, com uma energia muito grande, chegaram em torno de 105 Kumaras, ok? Quando eles chegaram dentro do nosso planeta, dentro das imediações do nosso planeta, eles causaram diversas catástrofes, como mudança das águas, reformulação do planeta, cataclismas. Você pode dizer que ele mudou magneticamente todo o mundo, como se o mundo se remagnetizasse, como se todo o processo energético do mundo fosse sido preparado para que uma nova raça pudesse se evoluir dentro desse processo. Pode passar para o próximo slide? Próximo. Esse ainda aí. Vamos passar para o próximo. Daí são os Kumaras chegando. O que aconteceu aí? Esse cataclisma, ele traz para todos nós a mudança de todo o processo histórico da humanidade. Se extinguiu os dinossauros, muitos desses gigantes se extinguiram,
e eles começaram a ter essa semente da mente, começaram a se desenvolver como homens que começaram a ter uma idade mental, uma mente mais desenvolvida e com capacidades de altura cada vez menores. A sua sobrevivência não dependia de comer tudo à sua volta, comer os gigantes, de uma animalidade, não. E esses senhores do fogo, que são os Kumaras, começaram a deixar uma série de instruções para esses membros da terceira raça raiz, para que pudessem se desenvolver como seres humanos de consciência e mente. Vamos para o próximo. Desses 105 Kumaras, ok? Restaram 7 Kumaras que ficaram aqui. Esses 7 Kumaras foram liderados por um Kumara, que é o que nós chamamos de o ancião do tempo, ou Melquisedeque. Então, Melquisedeque é o líder dos Kumaras da Terra. Qual o objetivo de terem ficado 7 Kumaras? Melquisedeque e esses 7 Kumaras só vão voltar dentro para o plano de Vênus, para o ciclo de Vênus, quando, dentro de todo esse conhecimento, o último ser humano chegar à evolução total de consciência. Enquanto isso, eles existem e acompanham o processo evolucional. Então, Melquisedeque é o líder desses Kumaras, tá certo? E, falando um pouquinho de Vênus, Vênus traz para nós o amor, né? O amor, ele traz justamente esse conceito de mente, de conhecimento, de reconhecimento de seres e outros seres que existem. Não só dos animais, como das plantas, dos minerais. E aí que começa todo o processo de desenvolvimento humano com uma nova forma da Lemúria. Tá claro isso? Queria falar um pouquinho sobre os gigantes. Legal. No Telos, acho que ele fala dos gigantes, né? A dama fala dos gigantes. Ele diz que os gigantes foram perseguidos e estavam sendo extintos, né? Exterminados da Terra. E eles pediram uma dispensação. O que é isso? Eles deixaram de vibrar na terceira dimensão, começaram a vibrar numa dimensão mais alta, onde aqueles que estão ainda na densidade da terceira dimensão não conseguem visualizá-los. Então, eles estão ainda aqui no planeta, eles existem, tem muitos lá no Monte Shasta, aí perto de onde você está, mas eles não são vistos, porque nós não temos ainda essa percepção ampliada. Eles são vistos por aqueles que já estão numa outra frequência vibracional e conseguem percebê-los. Então, os gigantes ainda encontram-se entre nós, segundo a dama lá em Telos. Não tem como, né? Você imagina, por exemplo, coisas como Stonehenge, como alguns monumentos antigos que foram feitos, que realmente tem a mão dos gigantes, né? Eu acho muito legal essa versão do desenvolvimento da humanidade, porque ela de certa forma, traz para nós a esperança de que realmente existem seres superiores, irmãos, que querem a evolução da humanidade, que querem a nossa evolução, sob o ponto de vista de amor mesmo, sabe? De querer o melhor para o próximo. E não que os gigantes fossem uma raça ruim, pelo contrário, mas existiam épocas e ciclos e a humanidade precisava retomar esse ciclo, essa ronda da Terra, precisava mudar, precisava avançar consciencialmente. E é o que a gente está caminhando agora, um novo avanço para um plano um pouco mais dimensional. Continuando falando sobre a questão dos lemurianos, né? O próximo slide, ele fala justamente sobre isso. Ele fala sobre a centelha da mente, tá? O que aconteceu na Lemúria, né?
O terceiro olho, ele foi dando lugar aos 2 olhos da frente, e ele foi se minimizando, petrificando e voltando para dentro do que os Kumaras chamaram da centelha divina da mente. Ou seja, o nosso terceiro olho, ele foi minimizando, né? O que aconteceu, a diminuição de um instinto animal para um instinto mais mental, ok? Com essa mudança, houveram coisas que são importantes dizer, Beth. Por exemplo, até o momento em que o ser humano ele não tinha a centelha divina da mente, os lemurianos se reproduziam de forma assexuada, porque eles eram muito mais, como se diz, voltados a essa capacidade de reprodução, porque não tinham a centelha divina da mente, tá? A partir do momento em que os Kumaras eles estabelecem esse novo conceito, essa nova consciência do ser humano, ele passa a, eu não digo que se dividir em 2 gêneros, mas, como diz uma amiga minha, Ana, de Portugal, né, é como se a gente fizesse uma duplicação da nossa parte feminina, tá certo? E a partir daí, a gente começa a criar uma nova forma de desenvolvimento da humanidade, que é de forma sexuada. Qual é a representação dessa mudança dentro desse conceito, que é o que dá origem a outra raça, que é a raça de Atlantes, tá? É o próximo slide. Ou seja, a partir daí, né, desse momento, os seres humanos começam a se reproduzir da forma como nós conhecemos hoje, tá? Tanto é que, no próximo slide, você vai ver, para os próximos 2 slides, você pode passar, se você quiser, tá? O mito, e aí é até legal que eu queria que você comentasse, vou voltar ao anterior, o mito de Adão e Eva é justamente isso, né? Eva sai de uma costela de Adão, ou seja, foi como se você se duplicasse, como se eu fosse um ser lemuriano que tivesse a capacidade de me reproduzir ou criar um filho a partir de mim, mas não, eu decidi me dividir as minhas energias, para que a partir daí, tanto a energia masculina como feminina fossem complementares, ok? E essas 2 energias começassem a gerar um novo ser. Esse mito de Adão e Eva ele retrata justamente isso. A maçã, ela tem uma representatividade dentro desses estudos, que são estudos da doutrina sagrada, da sabedoria do bem e do mal. Então, quando a Eva come essa semente, a representatividade, come essa maçã, a representatividade é justamente essa. Que a partir daquele momento existiria o positivo e o negativo, o escuro e o claro. Existiria a dualidade, né? E existiria o bem e o mal. Ok? Então, figurativamente falando, a gente acredita que nós somos descendentes da Eva e do Adão, mas efetivamente somos de todo esse processo de evolução que houveram desde os antigos. Ok? Algum comentário, Beth? Pode seguir. Aqui tem muito barulho. Tá bom. Vai passar para o próximo. O próximo. Vamos lá. Então, alguns eventos para a gente entender. Então, existem raças raízes e as raças que foram herdando esses DNAs a gente chama de sub-raças. Tá? Então, do começo dos eventos, na terceira raça raiz, na sua terceira sub-raça, foi o início do que a gente chama de individualização, que é quando os Kumaras trazem a mente. Ou seja, tudo aquilo que era o cosmos, que era uma energia única, ela começa a se individualizar na matéria.
Por isso chama-se energia de individualização, tá? Isso forma as primeiras raças, inclusive os gigantes, que vão, a partir da mente, começando a diminuir de estatura e vão ampliando a sua consciência. A raça terceira, como sub-raça quarta, é a semente da raça raiz de Atlantis. É quando a gente começa a dividir, né, essas duas energias, masculinas e femininas. A 3.5, ou seja, a terceira raça e a terceira sub-raça é a chegada da hierarquia e a função de Shambhala. Melquisedeque, como Kumara, ele não só traz todo esse processo de evolução mental, como ele também funda Shambhala. Ok? Então, esse processo é fundado exatamente nesse momento, que era uma cidade etérea que funcionava para emanar a energia de crescimento consciencial a toda a humanidade. Tá? Depois, a separação sexual de ancoragem do impulso mental. E, por último, que é o 4.1, a sede do plano físico para os mistérios, que é o nascimento de Atlântida. Ok? Comentários? Samuel? Algum comentário aí? Pode passar para o próximo, Beth. Isso é interessante, que na verdade é uma evolução dos sentidos. Tá? Primeiro é o sentido da audição. Ao longo desse processo de evolução, a gente vai passando por isso. Depois, hiperbórea, que é o tato. Depois, na raça lemuriana, é a visão. Depois, a raça Atlante desenvolve, além de tudo isso, o paladar. Isso é acumulativo. Tá? E quinta, a raça ariana, que é o olfato. Sempre considerando o seguinte: quando a gente fala ariana, significa primeiras raças de origem, sob o ponto de vista de valores. Não a raça ariana, sob o ponto de vista de racismo ou de segmentarismo, como a gente está acostumado a falar dentro da história da humanidade na Segunda Guerra Mundial. Ok? Que fica bem claro isso. A raça ariana foi justamente onde deu origem de todos os conhecimentos e a escrita, que veio primeiro através do Senzar e depois através do sânscrito, que é a origem de todas as escritas de todos os lugares do mundo. Próximo. Próximo é uma ilustração falando um pouquinho já de Atlântida, né? Então, basicamente, Lemúria e Atlântida começaram através desse processo de crescimento e desenvolvimento da humanidade a dividir as suas capacidades e o seu nível mental, que é a próximo slide, ele passou a ser de tal forma tão elevado que não tinha necessidade mais de ter aquela força dos gigantes para movimentar as grandes pedras. As cidades de Atlântida e Lemúria chegaram num nível de evolução tão grande, onde eles começavam a movimentar através de frequências vibracionais. Eles movimentavam os objetos através de frequências vibracionais. Aí um pouquinho da história, que é o Stonehenge, passando para o próximo. Né? Um próximo slide. Esse é só para a gente ter uma ideia. Aí desse lado é um humano e do lado direito é uma lagartixa, ou um réptil. Né? Olha só que interessante. Passa para o próximo, peraí. Só um minutinho. Volta um, Beth. Você vê o anterior, vê o próximo. Aí. Você vê que são muito semelhantes todo o processo? Então, isso também denota esse processo evolucional, com a diferença da formação dos seres humanos. Ok. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão de Atlântida e
Eu quero fazer uma pergunta para você, Beth. Não sei como é que tá os barulhos aí. Diga. Parece que acalmaram um pouquinho. Mas, ó, eu marco tudo em outros dias de horário. O povo não vem no dia horário, vem no dia que eu estou na live. Então, Não, eles me escolhem o meu horário, eu tenho certeza disso. com certeza. Eu assisti sua live anterior e foi perfeito, tá ótimo, não tem problema. A gente já está acabando, mas eu vou falar depois da Atlântida um pouco mais para frente. Mas o que eu quero falar com vocês é o seguinte. Eu quero saber se ficou claro, Beth, a origem das primeiras raças até essa raça que a gente chama de 4.1, ou seja... Olha aqui o comentário do Almir. Aham. Muitas informações, parece que estamos viajando de volta ao tempo. Meu Deus, muito obrigada, queridos. Já está muito bem claro. Explicações, não tem como fazer perguntas. Gratidão, que merecimento por este momento. Vamos responder a sua pergunta. Obrigado. Mas vamos lá. Agora eu vou chamar você, Beth. Você pode passar os próximos 2 slides. Aqui eu vou fazer só uma comparação. Mais um. Aí. Isso é o Antigo Egito. Tá? Alguma semelhança com o México? Com os maias? Passa para o próximo. A Dama e os maias. A Dama está onde? Monte Shasta. As pirâmides. Centros energéticos no Egito. Né? Depois, a próxima. Essa é o que a gente chama da cidade intraterrena de Shambhala. Ok? Perdão, falei errado. Shambhala é outra. Ágata. Passa para a próxima. Ágata, que existe ainda até hoje. Tá? Aí um pouquinho, por exemplo, isso é a Dama, que é o sumo sacerdote de Telos, que supostamente existe ainda no Monte Shasta, sob o ponto de vista etéreo. Algumas pessoas dizem que isso é uma cidade intraterrena, outros dizem que são cidades etéreas, que estão no alto. De qualquer forma, as duas são multidimensionais e se manifestam exatamente de acordo com a dimensão. Tá? Depois a gente vai voltar um pouquinho porque eu quero conversar com você sobre isso, Beth. Mas só passar para o último slide. Depois de tudo isso que eu falei, passar para o próximo slide. Vocês acreditam mesmo que nós somos descendentes dos chimpanzés? Como foi falado para nós? E no próximo slide. Olha aí como seria. Né? Se fosse o Saulo, ia colocar a carinha do Wagner Borges aqui. Mas não, né? Voltando um pouquinho para essas cidades de Telos, né? Volta mais 2, né? Aí, pronto. Eu quero que você fale um pouquinho, Beth, sobre Telos. Porque Telos, na realidade, é uma cidade etérea, né? Que está num outro nível dimensional. Supostamente as pessoas falam que está dentro das imediações do Monte Shasta, na Califórnia, que é onde eu estive lá pessoalmente. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre Telos, sobre o sumo sacerdote, a Dama, para as pessoas começarem a entender isso, tá? Telos é o resultado de toda uma transmigração da antiga Lemúria. Os lemurianos, assim como os atlantes, eles sabiam, né, aqueles que ainda mantinham a frequência elevada, aqueles que ainda estavam vibrando na uma frequência da luz, eles sabiam que Telos iria ser dizimada. Então, foi o que eles fizeram. Eles foram transportando aquilo que era de mais valioso na cidade para um outro espaço, neste caso, um espaço intraterreno, localizado sob o Monte Shasta.
E lá eles levaram os templos, os objetos de maior poder espiritual. E quando a antiga Lemúria sucumbiu sob as águas, né, grande parte dos lemurianos se foram juntos, os sacerdotes que estavam à frente daquela comunidade, eles cantaram até o último momento. Porque vocês imaginem a cena de uma cidade imensa, né? Muito habitada, sucumbindo, descendo, né? As águas subindo, ela descendo. E toda aquela população que não estava pronta e preparada para isso iria sucumbir, né? Iria morrer, o corpo físico, né? Então, esses sumos sacerdotes e pessoas dos templos, né, reunidos, eles cantavam para acalmar aquela multidão e até o último momento. Tem até na internet uma canção que é a Despedida da Lemúria, né? E aqueles que já tinham migrado para Telos, né, que foi um percentual razoável, não foi a maioria, mas foi um percentual razoável, permanece sobre o Monte Shasta, atuando, vibrando na quinta dimensão, né, onde eles fazem hoje um trabalho diretamente com a humanidade, estando a dama à frente, né, porque é o sumo sacerdote, de conscientização, né, conscientização para que nós possamos soltar-nos, né, das amarras da terceira dimensão e então adentrarmos na quinta dimensão. Ele fala muitas vezes do quanto eles estão desejosos de estar conosco, de podermos estar juntos novamente, frente a frente. Só que o nível frequencial da grande maioria de nós ainda não permite esse contato mais direto. Então, eles atuam, né, de forma a elevar e melhorar a frequência dimensional do planeta, trazendo para nós também a possibilidade desta elevação frequencial, mas mantém-se ainda nesse recôndito. Sabemos também que não existe só a cidade de Telos, que existem muitas outras cidades intraterrenas, inclusive a de Agartha, que você estava falando, né? Onde eles também estão vibrando em outra frequência. Muitas pessoas que vão ao Monte Shasta e têm a sua visão já um tanto quanto aberta, elas relatam as visões que têm no Monte Shasta. Aqueles que dormem, né, contam as experiências de passar uma noite lá. Então, assim, é um processo bem interessante. Por outro lado, tem também em Telos, né, como é que eu posso dizer, uma plataforma onde os nossos amigos extraestelares, né, seres das estrelas, pousam, né, fazem esse intercâmbio, né, fazem manutenções, fazem reuniões, fazem uma série de trabalhos energéticos. Tem um trabalho energético que é feito em Telos, onde eles nos convidam a simplesmente escolhermos estar com eles à noite, lá nos templos, recebendo as iniciações, né? Tem alguns perfis no Instagram, eu não posso dizer hoje os perfis, porque eu já não me recordo, mas em alguns perfis eu já vi algumas vezes esse chamado em determinadas épocas que eles fazem iniciações, fazem reuniões lá em Telos, né, para que a gente vá, aos poucos, acessando um novo padrão energético e, então, a nossa comunicação fique mais direta. É muito lindo esse trabalho. A gente está estudando o livro de Telos, a gente já está no capítulo, no volume 3, já mais da metade. Então, tem muita informação naqueles livros.
E eu vou ser sincero para vocês, há alguns anos atrás eu nunca tinha ouvido falar de telos, mas as informações, quando elas chegam para a gente, elas chegam de uma forma simples e direta. E a gente pode se abrir para receber dessas informações. Aí. Esse é um, né, André? Esse é um. Esse eu comprei lá. Não em telas. Nós estamos lendo este. Né? E hoje nós temos Clube do Livro às 17 horas. Mas é isso, meus amores. Espero que tenha sido de grande contribuição para vocês. Legal. É muito conteúdo. Se vocês quiserem, assistam de novo. Repassem para aquelas pessoas que vocês sabem que têm interesse nesse conteúdo, nesse tipo de conteúdo. E vamos expandir, levar mais conhecimento e informação, né, para toda essa galera que está expandindo e escolhendo fazer esse processo. Hoje, às 19 horas, eu tenho Cocriando a Nova Terra, aqui no YouTube, onde nós vamos ter o nosso segundo encontro de 12, onde nós vamos falar que não é o começo, é o recomeço. Então, venha para a gente refletir sobre os nossos processos de despertares e como a gente caminhar nesse processo da forma que fale a nossa verdade interna, a partir do nosso coração sagrado. Então, gratidão, André. Mais alguma coisa? Não, eu que agradeço, são muitas informações. Espero que as pessoas tenham paciência e acompanhando. Às vezes a gente vai transmitindo as coisas como uma forma de instrução, mas é interessante entender que há outras origens, que há outros tipos de pensamento das origens das raças da humanidade, tá? Para a próxima, eu vou trazer um pouquinho mais sobre Atlântida e a sequência das raças, por que aconteceu o hundimento de Atlântida, não foi uma vez só, foram várias vezes, a origem dos magos negros, todo o processo que fez com que chegássemos até esse grande desenvolvimento que a gente tem hoje. Acredito que a gente está voltando dentro dessa consciência da humanidade hoje a obter determinados poderes, no sentido de ter um pouco mais de intuição, um pouco mais de discernimento, um pouco mais de mediunidade para começar a compreender o plano espiritual, além do plano físico, além do plano material, e conhecer todos esses processos e ter acesso a essas cidades, vamos dizer assim, a esses níveis energéticos e dimensionais, faz parte do despertar da consciência. Faz parte de ser um ser das estrelas, como diz a Beth aqui. Esse caminho, né, a gente vai construindo passo a passo, com informações, com entendimento, com reflexões. Também digo também, Beth, para não aceitar tudo que eu falo aqui, para ir pesquisar, né, para ver, para buscar, né, e ver que realmente há outras situações, né. Agradeço, namastê, muito obrigado por tudo, Beth, muito obrigado a todos pela paciência e uma boa semana para vocês. É isso mesmo, não existem verdades absolutas, a gente precisa reconhecer aquilo que faz sentido para a gente e que a gente acredita dentro do nosso ser, que é a verdade. Né? Exato. Então, gratidão, beijo no coração.